Olá, meus alunos, tudo bem? Então, infelizmente a gente teve que parar aí, né, as nossas aulas presenciais em razão desse surto de Covid-19, né, o coronavírus, mas é por uma boa causa, para cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares, né, e a gente tem essa responsabilidade social. Pois bem, pessoal, hoje eu gravei esse vídeo, né, para falar um pouquinho para vocês a respeito da aula número 3, né, que está aí no material de vocês. E na aula número 3 a gente trabalha um instituto de direito previdenciário chamado de carência. É um instituto extremamente importante para a concessão de benefícios previdenciários. Vamos entender o que é a carência. A carência ela é regulada pelo artigo 24 até o artigo 27A da Lei 8.213 de 91. A carência ela constitui no número mínimo de contribuições que o segurado deve verter para a Previdência Social, de modo que ele possa, a partir desse número mínimo de contribuições, usufruir dos benefícios ofertados pela Previdência Social, ou ele pessoalmente, ou seus dependentes, né, naqueles benefícios em que o dependente substitui a condição do segurado no usufruto, né, da prestação previdenciária, do benefício previdenciário. Ok? A carência, pessoal, ela se assemelha muito, né, naqueles contratos privados, como, por exemplo, um contrato de plano de saúde. Às vezes você faz ali, contrata um plano de saúde, mas não consegue ter acesso a todas as coberturas do plano de saúde de forma imediata. Você tem que contribuir, né, pagar algumas mensalidades primeiro para ter acesso aos benefícios. É a mesma ideia. Mesma ideia aqui para a Previdência Social. A Previdência ela vai exigir um número mínimo de contribuições para te ofertar acesso a esses benefícios previdenciários. Né? O importante é entendermos como que funciona essa carência, quando que ela passa a ser contabilizada. Né? Para alguns segurados, ela vai ser contabilizada a partir da sua filiação à Previdência Social, que normalmente são aqueles que desenvolvem uma atividade remunerada e sua filiação se dá de forma automática, a partir do momento que é contratado. Né? É os casos, por exemplo, dos trabalhadores empregados, né? Os empregados domésticos, os avulsos. Agora, existem aqueles que são responsáveis pela contribuição previdenciária. Eles têm que fazer. Né? No caso, por exemplo, dos facultativos, dos segurados especiais, né? Do contribuinte individual, essas pessoas são responsáveis pela contribuição previdenciária. Então, somente será computada a carência a partir da primeira contribuição que for feita sem atraso. Isso é muito importante para a gente entender. Contribuições feitas em atraso não possibilitam a sua contagem para efeitos de carência. Muito embora esse período seja computado como tempo de contribuição. Vamos entender isso? Como é que funciona? Imagine hoje, o indivíduo para aposentar-se, ele precisa de atender a dois requisitos: tempo de contribuição e idade. O tempo mínimo de contribuição, né, no caso dos homens, 20 anos. Idade, 65 anos. Tenho 65 anos, mas nunca contribuí para a Previdência Social. Posso lá e pagar 20 anos de contribuição de uma vezada só e usufruir deste benefício? Resposta: não, não pode. Se você fizer o pagamento, você terá 20 anos de contribuição, mas não terá atingido a carência mínima exigida para a lei para os benefícios de aposentadorias, que são de 180 contribuições, equivalente a 15 anos. O que isso quer dizer? Bom, quando eu fiz as contribuições de uma vezada só, né, paguei lá 20 anos de tempo de contribuição, eu tive que declarar exercício de atividade
feita no passado. Tive que dizer que era segurado obrigatório da Previdência Social. Porém, não verti contribuições em tempo hábil. Desejo fazê-lo neste momento. A Previdência não vai rasgar dinheiro. A Previdência Social, ela vai receber esses 20 anos de tempo de contribuição, né? Porém, o benefício previdenciário não lhe será concedido. Não lhe será concedido por quê? Porque essas contribuições feitas com atraso não foram computadas para efeito de carência. Assim, né, você tem 20 anos de tempo de contribuição, mas não atingiu, né, a carência mínima exigida para o benefício de aposentadoria, que seria 180 contribuições, porque nos casos dos contribuintes individual só se contam as contribuições feitas sem atraso. Bom, o artigo 25 da Lei 8.213, ele vai arrolar para nós quais são a carência mínima exigida, né, para a concessão de alguns benefícios. Tá? Para os benefícios decorrentes de incapacidade, tá, nós vamos ter, para o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a carência mínima de 12 contribuições mensais. Okay? Então, nós vamos ter 12 contribuições como sendo a carência mínima exigida para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Para as demais aposentadorias, incluídas aí aposentadoria por idade, aposentadoria especial, né? Para as demais aposentadorias, nós vamos ter a exigência de 180 contribuições. Tá? Para o benefício de salário maternidade, para aquelas seguradas que estão na condição de contribuintes individuais, tá? Nós vamos estender aqui a necessidade de comprovação de 10 contribuições. Uma novidade apresentada ao artigo 25, recentemente em 2019, foi a exigência de 24 contribuições para o benefício de auxílio-reclusão. Antes, não se exigia carência mínima para o benefício, mas apenas a existência da qualidade de segurado. Ok? Então, agora temos 24 meses como a carência mínima para o auxílio-reclusão. Existem alguns benefícios que são isentos de carência. Tá? Muito deles por conta da sua aplicação, né, a sua ocorrência inesperada, não é algo programável, né, como o evento da pensão por morte. A morte é um evento que acomete todos nós e acomete de forma inesperada. Né? Ninguém sabe o dia de morrer, muito embora saiba que um dia vai morrer. Bom, nesses casos, a legislação previdenciária isenta o cumprimento do requisito carência. Exige apenas que o indivíduo tenha qualidade de segurado. Ok? Então, o indivíduo está dispensado do cumprimento de uma carência mínima, bastando, para tanto, que seja segurado da Previdência para que seus dependentes tenham acesso ao benefício previdenciário. Ok? Outras situações que decorrem disso aqui, né, nós vamos ter, por exemplo, os benefícios de aposentadoria por idade, auxílio-reclusão, pensão por morte, aposentadorias, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, para o segurado especial. O segurado especial, vocês viram, é aquele trabalhador rural, né, aquele que trabalha com a família em regime de economia familiar. Esses indivíduos foram isentados, né, foram isentos de contribuição previdenciária, razão pela qual não justifica exigir aqui deles uma carência mínima para cumprimento destes requisitos. Ok? Muito bem, senhores. Além disso, tá, nós vamos ter duas situações muito interessantes que vão isentar benefícios da obrigatoriedade de cumprimento de carência. São aqueles benefícios por incapacidade. Duas são as situações. O primeiro deles, né? Quando ocorrer um acidente de qualquer natureza ou origem,
tá? Nós podemos ter a isenção da carência. Quando nós falamos de acidentes de qualquer natureza, estamos falando de qualquer tipo de evento danoso. Pode ser um acidente de carro, né, um acidente doméstico, e nós temos aqui diversas hipóteses em que esse acidente pode acometer alguém, torná-lo incapaz permanentemente ou temporariamente, né, para o exercício das suas atividades laborais, mas o que interessa é que, em decorrência de um acidente de qualquer natureza, para a concessão destes benefícios, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não se exigirá o cumprimento de carência. Também não se exige o cumprimento de carência quando a incapacidade ela tem origem acidentária, quando ela está atrelado à atividade laboral do empregado, né? Quando ela está vinculada à atividade que versa, né, que presta aquele trabalhador. Nessas situações, a natureza acidentária do evento retira a obrigatoriedade de carência, né? E retira a obrigatoriedade daquele indivíduo cumprir uma carência mínima para ter acesso aos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ok? Nós temos ainda, né, que o artigo 26 menciona que os respectivos órgãos do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social, hoje, né, o Ministério do Trabalho é uma Secretaria Especial do Trabalho e Previdência, tá? Nós vamos ter aqui que eles vão elaborar uma lista que é atualizada a cada 3 anos, né, contendo enfermidades que, por sua natureza gravosa, né, vão isentar esses indivíduos da percepção da carência mínima exigida pela lei para a concessão aí do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Essa listinha está aí no material que foi passado para vocês, mas vocês encontram também no artigo 175 do decreto 3048/99. Tá? Lá está disposto essa previsão normativa. Vocês encontram lá também, ok? Muito bom, gente. Ainda dando sequência na respectiva ideia de carência, nós temos que o indivíduo, quando ele perde a sua qualidade de segurado, né, quando ele permanece por delongados períodos sem contribuir, ele perde a sua qualidade de segurado, perde a sua condição como segurado da Previdência Social. Dessa forma, no momento em que ele retorna a contribuir para a Previdência Social, nós estamos diante do seu reingresso aos quadros da Previdência Social, né? Ele, para ter acesso às prestações previdenciárias, ainda que ele tivesse contribuições feitas no passado, ele precisa de contribuir um mínimo, né, a partir dessa nova filiação dele, para que ele tenha acesso às prestações previdenciárias. Como é que vocês podem observar no material que eu mandei para vocês que essa recuperação da carência em razão da perda da qualidade de segurado foi objeto de constante alteração, né, dentro da legislação previdenciária, seja por medidas provisórias, né, que não foram convertidas em lei, sejam por medidas provisórias que foram convertidas em lei e depois alteradas. Tá? Inicialmente, se trabalhava com a ideia de cumprimento de pelo menos 1/3 da carência mínima exigida para os benefícios, né, regulados aí pelo artigo 25, inciso 1º, né, da Lei 8.213 de 91, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Tá? Hoje, pessoal, esse cumprimento exigido pela norma está lá no artigo 27A da Lei 8.213 de 91. Exige-se o cumprimento de pelo menos 50% daquela carência mínima exigida.
Vamos exemplificar. Vamos imaginar o seguinte. Antes, no passado, esse indivíduo ele tinha 10 anos de tempo de contribuição. 10 anos de tempo de contribuição é bastante coisa e representa para nós 120 contribuições. Ora, esse indivíduo já tinha cumprido aí boa parte das carências exigidas lá pelo artigo 25, não é? Vamos imaginar então que esse indivíduo recaiu num desemprego, né? Ficou numa situação em que não estava contribuindo para a Previdência Social e isso perdurou por 4 anos. Ora, nós sabemos, aprendemos na aula 2, né, que o indivíduo ele tem um período de graça, período em que pode ficar sem contribuir para a Previdência Social e ainda assim ter acesso aos benefícios previdenciários. Esse benefício pode ser estendido em até 36 meses. 12 meses, todo segurado tem, né? Mais 12 meses em razão das 120 contribuições que possui. E mais 12 meses em razão da ausência de contribuição ter se dado pelo desemprego involuntário. Ok? Então ficou aí 36 meses segurado pela Previdência Social sem verter contribuições. Mas, olha, no nosso exemplo, ele está há 4 anos sem contribuir. Vamos imaginar, então, que ele reingressa aos quadros da Previdência Social, consegue ali um bom emprego, né? E reingressa aos quadros da Previdência Social. Ele fez a sua primeira contribuição. Ele já recuperou a sua qualidade de segurado? Óbvio que sim. A recuperação da qualidade de segurado se dá com a sua primeira contribuição. Agora, para que ele tenha acesso ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, imaginemos, por exemplo, que ele contrai aí uma enfermidade, né? Logo nesse primeiro mês de trabalho ele tenha que se afastar, né? Nós temos que lembrar o seguinte, qual que é a carência mínima exigida lá pela legislação? 12 contribuições. Ah, professor, tudo certo. Ele tinha 120 contribuições e já é segurado novamente. Não, não, não. No seu reingresso para a Previdência Social, ele tem que cumprir pelo menos 50% da carência mínima exigida para a obtenção deste benefício. Ou seja, ele só conseguirá ter acesso à prestação previdenciária se ele tiver contribuído por ao menos 6 contribuições. Somente a partir da 6ª e em diante, né, é que ele está ali segurado e com carência cumprida para ter acesso à Previdência Social. Detalhes importantes, pessoal, né? O benefício previdenciário, ele somente é concedido nos casos, por exemplo, de incapacidade, tá? Quando o elemento, as condições geradoras deste benefício previdenciário ocorreram quando o segurado ostentava concomitantemente a carência e a qualidade de segurado. Ok? Então, para a concessão dos benefícios, ao tempo do preenchimento dos requisitos, o respectivo segurado tem que ostentar concomitantemente os 2 requisitos principais: ser segurado da Previdência Social e já ter atingido a carência mínima exigida. Ok? Pessoal, essa é a exposição da aula, né, número 3. Vou encaminhar esse vídeo a vocês, peço que assistam, né, que eventuais dúvidas, né, enviem para a gente. Nós vamos fazer uma live presencial nessa sexta-feira para esclarecimento de dúvidas de vocês. Um grande abraço, né, boa noite, bons estudos, até logo.